Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando mais uma vez para os nossos estudos bíblicos aqui no canal Minuto Missionário. Estamos fazendo estudos expositivos na carta que Paulo escreve aos Gálatas e eu convido você a me acompanhar em mais um estudo. Nós estamos chegando no capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Lembrando bem, Paulo está trabalhando, expondo aqui a defesa do seu apostolado, do evangelho que Paulo anunciava. Você que está acompanhando esse estudo já percebeu, o apóstolo Paulo ele está sob ataque. O evangelho está sob ataque. A atmosfera espiritual naquela ocasião está pesada. Os judaizantes, fariseus, religiosos estavam atacando a igreja, questionando o evangelho da graça, questionando o ministério de Paulo, o apostolado de Paulo, Vários inimigos, várias pessoas se opondo, falsos irmãos infiltrados na igreja e Paulo vivendo dessa forma. Paulo chega agora no capítulo 2 seguindo os seus pensamentos e defendendo o seu apostolado. Paulo vai dizendo aqui de forma muito efusiva, de forma muito clara, o evangelho que ele anunciava, a mensagem que ele proclamava. Eu convido você para olhar comigo novamente aqui o que diz a palavra de Deus no capítulo 2 de Gálatas, quando Paulo vai falando um pouco das suas viagens então para Jerusalém, lembrando que ele está falando com aqueles que estavam perturbando o evangelho e perturbando a igreja. A acusação é que o evangelho que Paulo anunciava era um evangelho diferente dos que eram anunciados pelos apóstolos que estavam em Jerusalém. Era dizer que Paulo não possuía o aval dos apóstolos. Era dizer que a mensagem de Paulo não era consonante com a mensagem que os apóstolos anunciavam. O objetivo maior era criar um racha entre os apóstolos. Era quebrar a unidade do círculo apostólico. E Paulo chega então para trazer alguns contextos, para trazer aquilo. E ele chega dizendo que em 14 anos do seu ministério, ele teve uma única vez em Jerusalém. Para mostrar que tudo o que ele fazia, o ministério desenvolvido, não dependia dos apóstolos de Jerusalém, mas algo que tinha vindo por parte do próprio Deus. Capítulo 2, versículos 1 e 2, traz algumas observações e eu quero antes lembrar para você. Paulo, ele fez 5 viagens a Jerusalém durante o seu ministério. E a Bíblia diz dessas viagens. Primeiro, depois da sua conversão, a primeira delas aconteceu 3 anos após a sua conversão, nós falamos isso aqui já, quando Paulo volta para Jerusalém. Nessa ocasião ele passou 15 dias com Pedro e Tiago. A segunda visita de Paulo estava relacionada a um socorro financeiro que Barnabé tinha levado para os pobres da Judéia. Está em Atos 11, versículos 29 e 30, depois no capítulo 12, versículo 25. A terceira viagem de Paulo a Jerusalém tem a ver com o Concílio de Jerusalém, onde ele foi para resolver a questão dos judaizantes. Isso está em Atos 15, versículos de 2 a 29. A quarta visita de Paulo a Jerusalém foi uma visita rápida no final da sua segunda viagem missionária e um pouquinho antes da sua terceira viagem missionária. Paulo vai para Jerusalém pela 4ª vez, Atos 18 e 22 registra isso. E a quinta e última passagem de Paulo por Jerusalém aconteceu quando ele foi levar uma oferta dos irmãos das igrejas da Macedônia e da Acaia aos pobres da Judéia. Nessa mesma ocasião foi que Paulo foi preso, Atos 21 e 17 aborda essa questão. Então Paulo foi para Jerusalém em momentos pontuais. Paulo não foi ali para pedir autorização ou para mostrar algo, não, ele foi para ali apenas pontualmente desenvolvendo o seu ministério e é isso que Paulo está expondo aqui no capítulo 2 para combater, para contradizer aqueles falsos irmãos que estavam questionando a mensagem do evangelho. E eu quero destacar aqui alguns pontos importantes nesse contexto. Primeiro, Paulo fala dos seus companheiros.
o primeiro versículo do capítulo 2, Paulo diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Interessante que Paulo fala desta viagem que eu já mencionei, dos seus 14 anos. 14 anos se passaram desde a sua conversão ou desde a sua primeira viagem a Jerusalém. Esse ponto está em Atos 9, 26. Esses 14 anos não está claro no texto bíblico e não há convergência entre os teólogos se foi após os 14 anos após sua conversão ou 14 anos após a sua primeira viagem a Jerusalém. Mas isso não altera em nada o cerne da questão. O que Paulo está mostrando é que houve um grande período entre a sua primeira e segunda viagem a Jerusalém, não é? Não houve um intercâmbio oficial entre Paulo e Jerusalém durante esse período. E aqui Paulo destaca os companheiros que seguiram viagem com ele. Paulo, na sabedoria vinda de Deus, Paulo traz esta informação aqui e ele leva para Jerusalém Barnabé. Barnabé era um judeu e Tito era um gentio. Então Barnabé ligado ao ministério gentílico de Paulo e Tito um convertido recente, não é? Um convertido à fé cristã, um gentio, ou seja, que não era judeu. E aí eles estavam indo na mesma missão, mostrando para aqueles irmãos que o ministério de Paulo tinha pessoas judaicas que estavam ali, judeus que estavam ali apoiando, e também gentios, ambos extremamente importantes na defesa do evangelho que Paulo estava anunciando. Barnabé, você deve ter algum conhecimento de Barnabé nas Escrituras. Barnabé foi o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. E Tito era o filho na fé de Paulo. A gente estudou Tito aqui já no canal Minuto Missionário, capítulo 1 e no versículo 4. Barnabé, sendo judeu, ele estava em pleno acordo com o evangelho que Paulo pregava aos gentios. E Tito, sendo gentio, foi aceito plenamente pelos irmãos sem precisar submeter ao rito, não é? A tradição da circuncisão. Capítulo 2, versículos de 3 a 5 fala isso. Por isso que Paulo leva um judeu e um gentio nessa viagem para Jerusalém. Acho interessante que, citado 8 vezes em 2 Coríntios e uma vez em 2 Timóteo, Tito foi o destinatário da epístola que nós já estudamos aqui, como eu disse, a epístola de Tito. E por que dar tanta menção a Tito? É para dar exemplo de gentio cristão relacionado à circuncisão, como era alvo de crítica dos judaizantes, que estavam criticando a mensagem do evangelho que Paulo pregava, dizendo que Paulo tirava aqueles costumes judaizantes e que, portanto, a mensagem não era válida. E a presença de Tito aqui é justamente para mostrar isso, para mostrar o valor da mensagem do evangelho e para dizer que aqueles mitos estavam apenas na cabeça desses falsos irmãos judaizantes ali. Então, Tito vai a Jerusalém com Paulo não para despertar atritos, não para criar problema, mas para estabelecer uma verdade do evangelho, que judeus e gentios são aceitos dos mesmos termos pela fé, para afirmar que Deus não faz a discriminação ou distinção de pessoas, para afirmar que todo aquele que crê é salvo, independente da sua origem, da sua nacionalidade, dos costumes, é lavado e redimido pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E é isso que Paulo está colocando aqui. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a entender isso, que o Senhor Deus possa nos ajudar a viver esta verdade, entendendo que a mensagem do Evangelho é para todo aquele que nele crê. Que não haja em nós nenhum pensamento de distinção ou achar que Deus faz acepção. Deus recebe qualquer pessoa, independente de quem seja. E é por isso que nós anunciamos a mensagem do Evangelho, seja pela rede social, pelo salão de reunião, pelas rádios, nas ruas, porque a mensagem do Evangelho é para todo aquele que nele crê e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.